Já sentiu uma conexão que vai além da lógica, onde as palavras quase não são necessárias? É isso que acontece quando Câncer encontra Escorpião. E se você acha que entende essa combinação, prepare-se. O que vem a seguir vai muito além do que se imagina. Hoje vamos mergulhar. E quando eu digo mergulhar, literalmente nas profundezas do oceano emocional. Nessa dupla de água que é capaz de criar tanto o paraíso quanto o inferno na Terra. Porque Câncer com Escorpião não é sobre superficialidade. Não é sobre aquele flerte bonitinho de rede social. É sobre alma reconhecendo alma. É sobre intensidade, profundidade, transformação. E não, eu não vou romantizar os problemas, nem fingir que é tudo perfeito. Vamos falar das maravilhas e dos desafios dessa união de forma crua e honesta. Câncer e Escorpião, 2 signos de água, 2 mestres do mundo emocional, 2 seres que sentem tudo de forma amplificada. E você pode estar pensando, mas tanta emoção junta não explode? E eu te respondo, depende. Depende da maturidade, depende do momento de vida, depende de quanto cada um já trabalhou suas próprias sombras. Por isso você precisa assistir esse vídeo até o final, porque essa combinação é complexa demais para ser resumida em meia dúzia de características genéricas. Vamos começar falando sobre algo que parece simples, mas não é: interesses compartilhados. Quando a maioria das pessoas pensa em compatibilidade, pensa em gostamos das mesmas coisas, vamos nos dar bem. Mas com Câncer e Escorpião, a coisa vai muito mais fundo. Não é sobre gostar do mesmo filme ou do mesmo tipo de música, embora isso ajude. É sobre compartilhar uma visão de mundo que prioriza profundidade sobre superficialidade. Câncer é movido pela necessidade de pertencimento, de criar raízes, de construir um santuário emocional. Tudo o que Câncer faz tem essa busca subjacente. Onde é meu lugar no mundo? Quem é minha tribo? Como a construo segurança? Escorpião é movido pela necessidade de verdade, de poder, de transformação. Tudo que Escorpião toca precisa ter significado real. Nada de fachada, nada de falsidade. Se não tem profundidade, Escorpião não se interessa. Agora pensa comigo. O que acontece quando você junta alguém que quer criar profundidade emocional com alguém que só aceita profundidade? Você tem uma sintonia perfeita de intenções. Ambos desprezam o superficial. Ambos querem conexões reais. Ambos estão dispostos a ir aos lugares escuros, às feridas, aos medos, porque sabem que é lá que mora a verdadeira intimidade. Os interesses compartilhados desses dois se manifestam de formas interessantes. Ambos amam mistério. Câncer adora histórias emocionantes. Escorpião adora investigar o que está escondido. Ambos valorizam privacidade. Não são de ficar expondo a vida nas redes sociais. Ambos têm interesse em assuntos profundos: psicologia, ocultismo, emoções humanas, os mistérios da vida e da morte. São aqueles que numa festa vão ficar num canto tendo uma conversa existencial enquanto todo mundo está dançando. Mas tem um detalhe crucial aqui. Esses interesses compartilhados só florescem quando há confiança. E confiança, meus amigos, é a moeda de troca mais valiosa dessa relação. Câncer não se abre sem confiança. Escorpião não revela suas profundezas sem confiança. Quando essa confiança se estabelece, esses dois criam um mundo próprio, um universo particular, onde só eles existem e entendem as regras do jogo. Agora vamos falar de algo delicado: a dinâmica de amizade e controle mútuo entre esses dois signos. E quando eu falo controle, não estou falando necessariamente de algo negativo. Estou falando de influência, de poder, de como um afeta o outro de formas profundas e às vezes sutis. A amizade entre Câncer e Escorpião tem um potencial imenso porque ambos valorizam lealdade acima de quase tudo. Câncer é aquele amigo que nunca te abandona, que tá lá nas 3 da manhã se você precisar.
que guarda seus segredos como se fossem tesouros. Escorpião é aquele amigo que te defende até quando você está errado publicamente, mas te fala a verdade em particular, que é capaz de ir até o inferno e voltar por quem ama. Mas aqui entra o lado complexo, a questão do controle. Câncer tem uma forma passiva-agressiva de exercer controle. Eles manipulam através das emoções, não necessariamente de forma consciente ou maldosa, mas manipulam. Você não me ama mais. Eu sempre faço tudo por você. Você me machucou. Esse tipo de comunicação que coloca o outro em posição de culpa é uma forma sutil de controle emocional. Escorpião tem uma forma mais direta de exercer poder. Eles observam tudo, processam tudo e usam informação como moeda. Escorpião sabe exatamente onde estão seus pontos fracos e, quando quer, pode usar isso. Não é crueldade gratuita, é estratégia. Escorpião joga para ganhar sempre. E controle, para Escorpião, é garantia de que não serão traídos ou feridos. Quando essas duas formas de controle se encontram, pode acontecer duas coisas. Ou eles estabelecem um equilíbrio saudável de influência mútua, onde cada um respeita o poder do outro, ou entram numa guerra psicológica destrutiva, onde ambos tentam dominar e ninguém cede. A diferença está na maturidade emocional de cada um. Na melhor versão, a amizade entre eles é de uma cumplicidade assustadora. Eles se entendem sem palavras. Câncer percebe quando Escorpião está ferido, mesmo que o escorpiano não diga nada. Escorpião sabe quando o Câncer precisa de espaço, mesmo que o canceriano esteja sendo grudento. É aquela amizade onde não é preciso explicar. Vocês simplesmente sabem. E quando há respeito mútuo, nenhum dos dois abusa do poder que tem sobre o outro. Tem uma coisa que é mágico na união de Câncer com Escorpião que precisa ser falado. A sorte e a auspiciosidade que parecem permear essa relação. E não estou falando de superstição barata. Estou falando de uma energia real que se manifesta quando esses dois se unem. Câncer é regido pela Lua, o astro das emoções, da intuição, dos ciclos, da receptividade. A Lua traz fertilidade, nutrição e crescimento. Escorpião é regido por Marte e Plutão, planetas de transformação, poder, morte e renascimento. Quando você junta a energia lunar com a energia plutoniana, você tem alquimia. Você tem transformação através da emoção. Você tem morte de padrões antigos e nascimento de novos. A beneficência mútua aqui se manifesta de formas interessantes. Câncer traz sorte para Escorpião no sentido de suavizar suas arestas, de ensinar que vulnerabilidade não é fraqueza, de mostrar que há beleza em cuidar e ser cuidado. Escorpião traz sorte para Câncer no sentido de fortalecê-lo, de ensinar que é possível ter poder sem perder a sensibilidade, de mostrar que transformação é necessária para crescimento. Juntos, eles atraem situações que os forçam a crescer emocionalmente. Pode parecer estranho chamar isso de sorte, mas porque crescimento emocional é o bem mais valioso que existe. Esse casal tende a passar por intensidades juntos, crises que os fortalecem, desafios que os unem, momentos de profundidade que os transformam. E cada vez que atravessam algo difícil juntos e saem do outro lado, o vínculo fica mais forte. A auspiciosidade dessa união está no fato de que ambos estão dispostos a fazer o trabalho interno. Câncer não tem medo de sentir. Escorpião não tem medo de encarar as sombras. Quando você tem dois signos dispostos a mergulhar fundo, a trabalhar nas feridas, a não fugir do que dói, você tem uma relação que evolui. E relações que evoluem são abençoadas, são afortunadas. Não porque não tem problemas, mas porque tem capacidade de resolver problemas. Mas atenção, essa sorte só se manifesta quando ambos estão alinhados na intenção. Se um quer crescer
e o outro quer ficar na zona de conforto. A beneficência vira aflição. Se um está disposto a transformar e o outro está resistindo, a mágica não acontece. A sorte de Câncer com Escorpião é condicional, exige trabalho consciente de ambos os lados. Vamos falar agora sobre o que todo mundo quer saber: a compatibilidade sexual entre Câncer e Escorpião. E prepare-se, porque esse é um dos aspectos mais intensos dessa combinação. A afinidade sexual aqui não é só física, é emocional, é psicológica, é quase espiritual. Câncer aborda a sexualidade de uma forma emocional. Para um canceriano, sexo sem conexão emocional é vazio, é quase doloroso. Eles precisam sentir segurança, precisam sentir amor, precisam sentir que estão sendo vistos na totalidade. O sexo para Câncer é uma forma de expressar carinho, é nutrição, é fusão emocional. Eles querem se entregar completamente, mas só conseguem fazer isso quando confiam. Escorpião aborda a sexualidade de uma forma transformadora. Para um escorpiano, sexo é poder, é entrega, é morte do ego e renascimento. Eles não fazem sexo pela metade. Ou é tudo, ou é nada. Escorpião quer dominar e ser dominado, quer explorar os limites, quer tocar lugares que ninguém mais tocou. A intensidade escorpiana na cama pode ser avassaladora, no melhor sentido possível. Quando esses dois se encontram intimamente, a combinação é explosiva. Câncer oferece a segurança emocional que Escorpião precisa para realmente se entregar. Escorpião oferece a intensidade e a profundidade que Câncer secretamente deseja, mas tem medo de pedir. É um encontro de vulnerabilidade com poder, de doçura com ferocidade, de amor com paixão crua. A compatibilidade sexual entre eles se mantém alta ao longo do tempo porque está baseada em algo maior que atração física. Está baseada em intimidade emocional real. Cada vez que eles se conectam fisicamente, estão também se conectando emocionalmente, psicologicamente. O sexo entre Câncer e Escorpião pode ser terapêutico, libera traumas, cura feridas, integra partes fragmentadas da psique. Mas tem um porém importante. Se a relação está mal emocionalmente, o sexo vai refletir isso. Câncer pode se fechar completamente, usar a intimidade como moeda de troca. Não vou transar com você porque estou magoado. Escorpião pode usar o sexo como forma de controle ou vingança. Vou te dar prazer, mas vou te fazer pagar por me ferir. A vida sexual desses dois é termômetro emocional da relação. Quando está boa, é transcendental. Quando está ruim, é campo de batalha. E tem mais. Ambos são possessivos na intimidade. Câncer quer exclusividade emocional e física. Escorpião quer posse total. Ciúmes pode ser um tema constante nessa relação. Mas quando há confiança mútua, essa possessividade se transforma em dedicação. São daqueles casais que 20 anos depois ainda têm aquela química, aquela intensidade, porque nunca deixaram a chama apagar. A disposição psicológica entre Câncer e Escorpião é um dos aspectos mais fascinantes dessa combinação. Estamos falando de duas mentes que operam no reino das emoções, mas de formas completamente diferentes. E é exatamente essa diferença que cria uma complementaridade poderosa. Câncer é um signo cardinal, iniciador, mas de forma sutil, emocional. Psicologicamente, Câncer processa o mundo através da lente das emoções. Como isso me faz sentir?
É a pergunta fundamental de um canceriano. Eles têm uma memória emocional impressionante. Lembram como você os fez sentir anos atrás. A psique canceriana é moldada pela necessidade de segurança, de pertencimento, de ser amado incondicionalmente. Escorpião é um signo fixo, persistente, intenso, profundo. Psicologicamente, Escorpião processa o mundo através da lente do poder e da verdade. Qual é a verdade por trás disso? E quem tem o poder aqui? São as perguntas fundamentais de um escorpiano. Eles têm uma percepção psicológica aguçada. Conseguem ler pessoas, motivações, intenções ocultas. A psique escorpiana é moldada pela necessidade de controle, de transformação, de nunca mais ser ferido. Quando essas duas mentes se encontram, acontece algo raro: reconhecimento mútuo. Câncer vê em Escorpião alguém que realmente entende profundidade emocional, que não vai minimizar seus sentimentos, que não vai julgar sua sensibilidade. Escorpião vê em Câncer alguém que não tem medo de ir aos lugares escuros, que aceita intensidade, que entende que vulnerabilidade é coragem. A amizade psicológica entre eles é construída sobre empatia profunda. Câncer tem a capacidade de sentir o que Escorpião está sentindo, mesmo quando Escorpião está tentando esconder. Escorpião tem a capacidade de entender as motivações profundas de Câncer, mesmo quando Câncer está sendo indireto. Eles se leem mutuamente como se fossem livros abertos, o que pode ser maravilhoso ou aterrorizante, dependendo do nível de confiança. Mas aqui está o desafio. Ambos têm tendência a ruminar, a ficar presos em padrões emocionais negativos. Câncer entra em ciclos de mágoa e ressentimento. Escorpião entra em espirais de suspeita e vingança. Quando os dois estão nesse estado ao mesmo tempo, a relação pode se tornar tóxica rapidamente. É um encontro de águas paradas que apodrecem em vez de fluírem. A chave para a sintonia psicológica saudável aqui é comunicação, mesmo que seja difícil. Câncer precisa aprender a expressar suas necessidades diretamente ao invés de esperar que Escorpião adivinhe. Escorpião precisa aprender a verbalizar suas suspeitas ao invés de testar Câncer silenciosamente. Quando há honestidade emocional entre esses dois, a conexão psicológica deles se torna um dos maiores trunfos da relação. Bre. Vamos explorar agora algo que vai além da personalidade, a natureza essencial desses signos. Existe uma classificação antiga que categoriza energias em 3 tipos: dévica, divina, elevada, angelical; manúshya, humana, equilibrada; e rakshasica, intensa, transformadora, às vezes destrutiva. E aqui temos uma combinação interessante. Câncer, surpreendentemente para muitos, é classificado como rakshasico, energia intensa e transformadora. E isso pode parecer estranho, porque Câncer é visto como signo sensível, carinhoso, maternal. Mas pensa comigo, Câncer tem uma capacidade destrutiva enorme quando ferido. Eles podem te cortar com palavras frias, podem te manipular emocionalmente, podem te fazer sentir culpado por coisas que não são sua responsabilidade. O lado sombrio de Câncer é pegajoso, sufocante, vingativo de forma sutis. Escorpião também é rakshasico, e esse aqui todo mundo já esperava. Escorpião tem fama de ser o signo mais intenso, mais perigoso, mais vingativo do zodíaco. E não é sem razão. A energia escorpiana, quando não trabalhada, pode ser destrutiva de formas óbvias. Ciúmes patológico, necessidade de controle absoluto, vingança calculada.
Escorpião pode te destruir e depois ainda te fazer pedir desculpas por ter provocado. Então o que acontece quando você junta dois rakshásicos? Duas energias intensas, transformadoras, potencialmente destrutivas. Pode ser o inferno na Terra ou pode ser alquimia transformadora. Depende totalmente do nível de consciência de cada um. Na versão imatura, você tem uma relação tóxica onde ambos se ferem mutuamente, onde há manipulação de ambos os lados, onde a intensidade vira violência emocional. Câncer usa vulnerabilidade como arma. Escorpião usa informação como arma. Ambos sabem exatamente onde apertar para machucar. E machucam, e depois voltam porque a intensidade é viciante. É aquela relação de amor e ódio, de fazer e desfazer, de não conseguir viver junto, mas não conseguir viver separado. Na versão evoluída, você tem uma relação de transformação mútua profunda. Ambos usam sua intensidade para crescer ao invés de destruir. Câncer usa sua sensibilidade para curar, para nutrir, para criar espaço seguro. Escorpião usa seu poder para proteger, para transformar, para fortalecer. Juntos, eles se tornam alquimistas emocionais, capazes de transformar dor em sabedoria, feridas em força, sombras em luz. A predisposição natural de ambos é para profundidade e intensidade. Eles não foram feitos para relacionamentos superficiais e leves. Foram feitos para conexões que transformam, que desafiam, que revelam as partes mais escondidas de si mesmo. E isso exige coragem, exige estar disposto a encarar suas próprias sombras refletidas nos olhos do outro. Bruh. Quando o assunto é família, Câncer e Escorpião brilham. Ambos levam isso muito a sério, cada um à sua maneira. Câncer é o signo mais ligado à ideia de lar e cuidado. Família é o centro de tudo. O canceriano nasceu para nutrir, proteger e criar um espaço seguro. É o tipo de pai ou mãe presente, carinhoso e atento a cada detalhe. Escorpião vive a maternidade ou paternidade com intensidade. Para ele, filhos são legado e continuidade. Protege com força, ensina sobre limites e prepara os filhos para o mundo real, sem ilusões. Juntos formam uma dupla poderosa. As crianças crescem com amor e segurança, Câncer, mas também com força e resiliência, Escorpião. Eles tendem a ser um refúgio íntimo, reservado e cheio de significado. Um santuário emocional. O desafio está no excesso. Câncer pode sufocar com cuidado, e Escorpião pode controlar demais. Se não houver equilíbrio, o amor pode virar prisão. Além disso, ambos trazem feridas familiares que precisam ser curadas para não se repetirem. Quando há consciência e maturidade, essa união cria uma família profundamente conectada, onde o amor é real, a segurança é sólida e os filhos crescem fortes por dentro e por fora. Vamos entrar num território mais denso. Temperamentos herdados e padrões energéticos que passam através de gerações. Porque Câncer e Escorpião não são apenas influenciados por suas próprias experiências. Eles carregam padrões familiares profundos, traumas geracionais, tendências que vêm de muito antes deles. Câncer, regido pela Lua, carrega fortemente as influências maternas e familiares. O temperamento canceriano é moldado pela linhagem maternal. Como a mãe amou, como a avó amou, padrões de nutrição ou falta dela que vêm de gerações. Câncer herda medos emocionais, padrões de apego, formas de lidar com vulnerabilidade. Se na linhagem há abandono, Câncer vai carregar medo de abandono. Se há sufocamento, Câncer vai oscilar entre grudar e se afastar. Escorpião, regido por Plutão, carrega padrões relacionados a poder, controle, segredos familiares.
O temperamento escorpiano é moldado por traumas não falados, por vergonhas escondidas, por poder mal usado nas gerações anteriores. Escorpião herda desconfiança, necessidade de controle, medo de traição. Se na linhagem há traição, Escorpião vai ser hipervigilante. Se há abuso de poder, Escorpião vai ou se tornar controlador ou ter pavor de ter poder. Quando esses dois temperamentos se encontram numa relação, pode haver ressonância de feridas. Câncer com medo de abandono encontra Escorpião com medo de traição, e ambos os medos se alimentam mutuamente. Câncer gruda por medo de perder. Escorpião se afasta por medo de ser ferido. E assim começa um ciclo doloroso, onde os medos de um validam os medos do outro. Mas aqui está o poder dessa combinação. Ambos têm capacidade de cura profunda. Câncer pode ensinar Escorpião que é seguro confiar, que vulnerabilidade não leva necessariamente à traição. Escorpião pode ensinar Câncer que é seguro ter poder, que não precisa se fazer de vítima para receber amor. Juntos, eles podem quebrar padrões geracionais, desde que estejam conscientes e dispostos. A questão da aflição e morte para o outro é séria aqui. Não estou falando de morte física necessariamente. Estou falando de morte de partes de si mesmo. Câncer pode matar a independência de Escorpião com dependência emocional. Escorpião pode matar a sensibilidade de Câncer com frieza calculada. Ambos têm capacidade de serem tóxicos um para o outro de formas que causam dano psicológico real, mas também têm capacidade de promover renascimento. A morte que Escorpião traz não é apenas destrutiva, é transformadora. E a nutrição que Câncer traz não é apenas conforto, é cura. Quando usam seus poderes para bem, esses dois podem se curar mutuamente de formas que nenhuma terapia conseguiria sozinha. Podem literalmente se transformar através do amor. A chave está na consciência, reconhecer os padrões, nomear as feridas, não culpar o outro pelo que vem de gerações atrás e escolher, todos os dias, quebrar os ciclos ao invés de perpetuá-los. Isso exige trabalho interno constante, exige humildade, exige disposição de ser vulnerável sem ser vítima, de ter poder sem ser tirano. Tem o aspecto dessa união que é simultaneamente sua maior força e seu maior perigo. A capacidade de criar apego profundo que aumenta a longevidade da relação. E quando eu falo apego aqui, não estou falando necessariamente do apego saudável. Estou falando de todas as formas de apego, incluindo as problemáticas. Câncer cria apego através de cuidado constante. Eles te alimentam, literalmente e metaforicamente, criam conforto, constroem memórias, fazem você se sentir em casa. O apego canceriano é feito de pequenos gestos diários, de atenção aos detalhes, de estar presente nas necessidades do outro. É difícil deixar alguém que te conhece tão bem, que cuida de você tão bem, que faz você se sentir seguro. Escorpião cria apego através de intensidade e intimidade profunda. Eles te conhecem de formas que ninguém mais conhece, veem suas sombras e ainda criam uma conexão sexual e emocional tão profunda que nada mais se compara. O apego escorpiano é feito de momentos de vulnerabilidade compartilhada, de segredos guardados, de transformações vividas juntos. É difícil deixar alguém que te viu completamente e ainda escolheu ficar. Quando essas duas formas de criar apego se combinam, você tem uma relação que é extremamente difícil de terminar, mesmo quando talvez devesse. O apego aqui pode se tornar dependência. Câncer pode se tornar dependente emocionalmente do cuidado que recebe
ou da sensação de ser necessário. Escorpião pode se tornar dependente da intensidade, viciado no drama, incapaz de viver sem aquela profundidade. E é aqui que mora o perigo. A longevidade da relação não é necessariamente indicativa de saúde. Câncer e Escorpião podem ficar juntos por décadas, mesmo quando a relação é tóxica. Ficam porque o apego é forte demais. Porque o medo de perder é maior que o desconforto de ficar. Porque já investiram tanto que desistir parece desperdício. Porque conhecem as feridas um do outro e sabem exatamente onde apertar. O que cria tanto uma intimidade profunda quanto um refém emocional. Mas quando o apego é saudável, e pode ser, a longevidade dessa relação é um testemunho de compromisso real. Eles ficam porque escolhem, não porque precisam. Ficam porque crescem juntos, não porque têm medo de crescer separados. Ficam porque a profundidade que compartilham é enriquecedora, não aprisionante. A chave para promover apego saudável aqui é manter individualidade. Câncer precisa ter sua própria vida, seus próprios amigos, seus próprios interesses. Não pode fazer do parceiro sua única fonte de segurança. Escorpião precisa ter seu próprio poder, suas próprias conquistas, sua própria identidade. Não pode fazer do parceiro sua única fonte de significado. Rituais e tradições ajudam enormemente a aumentar longevidade saudável. Aquele jantar semanal só de vocês dois. Aquela viagem anual para um lugar especial. Aquele código particular que só vocês entendem. Essas âncoras criam história compartilhada, criam identidade como casal, criam razões conscientes para continuar escolhendo um ao outro. E quando Câncer e Escorpião investem em construir essas tradições, a relação não apenas dura, ela floresce ao longo do tempo. Agora, algo fundamental, mas raramente discutido: a predisposição de servir um ao outro. E aqui temos uma dinâmica fascinante porque tanto Câncer quanto Escorpião têm formas muito específicas de servir. E ambos têm necessidade profunda de serem servidos também. Câncer serve através de cuidado prático e emocional. Eles cozinham sua comida favorita, lembram que você tem aquela reunião importante e mandam mensagem desejando boa sorte. Percebem quando você está estressado e preparam um banho relaxante. Seguram sua mão quando você está com medo. A forma de servir de Câncer é maternal, nutritiva, sempre atenta aos detalhes de como você está se sentindo. Eles se sentem realizados quando podem cuidar, quando podem fazer a vida do outro mais confortável. Escorpião serve através de proteção, lealdade e transformação. Eles te defendem quando alguém fala mal de você. Ficam do seu lado, mesmo quando o mundo inteiro está contra. Te empurram para sair da zona de conforto quando você está estagnado. Te falam verdades duras que ninguém mais tem coragem de falar. A forma de servir de Escorpião é de guardião feroz, de aliado incondicional, de catalisador de crescimento. Eles se sentem realizados quando podem proteger, quando podem fortalecer o outro. Quando essas duas formas de servir se encontram, pode ser lindo. Câncer oferece o cuidado suave que Escorpião secretamente anseia, mas tem dificuldade de pedir. Escorpião oferece a força e proteção que Câncer precisa para se sentir seguro no mundo. É uma dança complementar onde cada um dá o que o outro mais precisa. Mas tem um lado problemático aqui que precisa ser nomeado. Ambos podem usar o servir como forma de controle. Câncer serve e depois cobra. Depois de tudo que eu fiz por você. Câncer pode se martirizar, pode fazer do próprio cuidado um peso que o outro carrega com culpa. Escorpião serve e espera lealdade absoluta em troca.
Escorpião pode usar sua proteção como prisão. Eu te protejo, então você me pertence. Parênteses. A predisposição a servir só funciona de forma saudável quando há equilíbrio e quando o servir é genuíno, sem esperar nada em troca. Câncer precisa aprender que cuidado verdadeiro não é transacional. Você não cuida para receber algo de volta. Escorpião precisa aprender que proteção verdadeira não é possessão. Você protege para que o outro possa voar, não para mantê-lo preso. Então precisam aprender a receber. Câncer muitas vezes tem dificuldade de ser cuidado porque está tão acostumado a ser o cuidador. Escorpião tem dificuldade de aceitar ajuda porque vê isso como vulnerabilidade, como admitir fraqueza. Mas um relacionamento saudável exige reciprocidade, dar e receber, servir e ser servido, cuidar e ser cuidado. Quando há esse equilíbrio, quando ambos servem porque querem e não porque precisam controlar, quando ambos recebem com gratidão e não com culpa, você tem uma das dinâmicas mais bonitas possíveis. Um relacionamento onde ninguém está mantendo score, onde o cuidado flui naturalmente, onde ambos se sentem simultaneamente fortes o suficiente para dar e seguros o suficiente para receber. Chegamos agora em um ponto crucial: a felicidade e duração da vida matrimonial entre Câncer e Escorpião. E aqui, meus amigos, temos uma das combinações mais interessantes do zodíaco quando o assunto é casamento de longo prazo. Câncer entra no casamento com uma visão profundamente tradicional. Para um canceriano, casamento não é só um papel. É o ápice da segurança emocional. É construir finalmente aquele ninho permanente. É criar família. Câncer leva os votos a sério. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, não são só palavras bonitas, são compromissos reais. A felicidade matrimonial para Câncer está diretamente ligada a sentir que construíram um lar, que há estabilidade, que há amor constante e seguro. Escorpião entra no casamento com intensidade e seriedade. Para um escorpiano, casamento é fusão total, é entrega completa, é morte do eu individual e nascimento do nós. Escorpião não se casa pela metade. Quando decidem casar, é para sempre. Traição, deslealdade, qualquer coisa que quebre o vínculo sagrado é imperdoável. A felicidade matrimonial para Escorpião está ligada à profundidade emocional constante, a sentir que há transformação e crescimento, a ter certeza absoluta de lealdade mútua. Quando essas duas visões se unem, você tem um casamento que tem potencial para ser um dos mais duradouros e profundos do zodíaco. Câncer cria a estrutura do lar, a casa aconchegante, as tradições familiares, a rotina que traz conforto. Escorpião injeta intensidade e profundidade, as conversas que vão até a madrugada, a conexão sexual que não esfria com os anos, a disposição de sempre ir mais fundo. A duração da vida matrimonial aqui tende a ser longa, porque ambos são signos fixos em suas emoções. Embora Câncer seja cardinal, emocionalmente ele se fixa. Eles não desistem fácil. Quando as coisas ficam difíceis, a primeira reação não é terminar, é lutar para consertar. Há um compromisso profundo, quase visceral, de fazer funcionar. Mas vamos ser honestos sobre os desafios matrimoniais aqui. A intensidade que é maravilhosa no começo pode se tornar sufocante ao longo dos anos. Câncer pode se sentir drenado pela constante necessidade de profundidade de Escorpião. Às vezes, você só quer assistir um filme bobo, sem ter que analisar o simbolismo depois. Escorpião pode se sentir frustrado com as variações de humor de Câncer.
com a necessidade constante de reasseguramento emocional. E tem a questão da estagnação. Ambos podem se acomodar demais na zona de conforto. Câncer cria uma rotina segura e nunca mais quer sair dela. Escorpião mergulha fundo na relação e esquece que existe um mundo lá fora. O casamento pode se tornar uma bolha, segura, sim, mas também isolada, potencialmente estagnada. A felicidade matrimonial duradoura aqui depende de alguns fatores críticos. Primeiro, manter individualidade dentro da união. Cada um precisa ter sua própria vida, seus próprios amigos, seus próprios interesses. Segundo, comunicação constante e honesta. Não assumir que o outro sabe o que você está sentindo só porque vocês têm conexão profunda. Terceiro, disposição de evoluir juntos. Não ficar preso na versão de vocês que se casaram, mas abraçar as transformações que vêm com o tempo. Quando esses elementos estão presentes, o casamento entre Câncer e Escorpião pode ser um exemplo de compromisso profundo, de amor maduro, de parceria que resiste ao tempo. São aqueles casais de idosos que ainda se olham com aquele brilho nos olhos, que ainda têm história para contar, que construíram uma vida rica de significado. Agora vamos falar do que ninguém gosta, mas todo mundo precisa ouvir. Os pontos de repulsão mútua e a possibilidade real de inimizade entre Câncer e Escorpião. Porque por mais compatíveis que sejam, existem aspectos desses signos que podem se tornar profundamente repulsivos um para o outro. A primeira grande fonte de repulsão: a forma de lidar com emoções. Câncer é como uma maré. Vai e vem, muda constantemente, é imprevisível. Um dia estão amorosos, no dia seguinte estão distantes, e você nunca sabe exatamente por quê. Essa instabilidade emocional pode ser exasperante para Escorpião, que valoriza intensidade, sim, mas também consistência. Escorpião quer saber onde pisa. As variações de humor de Câncer podem fazer Escorpião se sentir inseguro, manipulado, cansado. Por outro lado, a fixidez emocional de Escorpião pode ser sufocante para Câncer. Escorpião não perdoa, não esquece, segura ressentimentos por anos. Quando ferem Escorpião, ele congela, fica frio, distante, calculista. Essa frieza é aterrorizante para Câncer, que precisa de calor emocional para sobreviver. Câncer pode começar a sentir que está andando em ovos, com medo de despertar a fúria escorpiana. Segunda fonte de repulsão: manipulação mútua. Vamos falar abertamente. Ambos são manipuladores. Câncer manipula através de vitimização, de choro, de fazer você se sentir culpado. Você não me ama mais. Eu sempre faço tudo por você e você não faz nada por mim. Você me machucou. Mesmo quando a situação não é tão simples assim. Escorpião manipula através de controle silencioso, de jogos psicológicos, de fazer você questionar sua própria sanidade. Quando duas pessoas manipuladoras se juntam, pode virar guerra psicológica. Câncer tenta controlar através de emoção. Escorpião tenta controlar através de poder. Nenhum dos dois cede. Ambos sabem exatamente onde o outro é vulnerável e, nos piores momentos, não hesitam em atacar esses pontos. É feio, é destrutivo e pode criar uma dinâmica tóxica onde ambos são simultaneamente vítima e agressor. Terceira fonte de repulsão: possessividade extrema. Ambos são ciumentos, ambos são possessivos, mas juntos isso pode se multiplicar ao invés de se neutralizar. Câncer quer saber onde Escorpião está o tempo todo. Escorpião quer controlar com quem Câncer fala. Começam a se vigiar mutuamente.
Celular vira campo de batalha. Amizades externas viram ameaças. A relação se torna uma prisão onde ambos são guardas e prisioneiros ao mesmo tempo. E tem mais: a incapacidade de esquecer ofensas. Câncer tem memória emocional de elefante. Lembra de cada vez que você o magoou e vai trazer isso à tona anos depois. Escorpião nunca perdoa completamente. Pode dizer que perdoou, mas guardou aquela informação para usar quando conveniente. Quando nenhum dos dois consegue verdadeiramente perdoar e seguir em frente, o relacionamento se torna um cemitério de mágoas onde ambos vivem revirando túmulos. A repulsão pode chegar a tal ponto que amor vira ódio. E quando Câncer e Escorpião se odeiam, é intenso. Câncer conhece todas as vulnerabilidades emocionais de Escorpião e usa isso cruelmente. Escorpião conhece todos os segredos de Câncer e pode destruir sua reputação, sua segurança, sua paz. Ex-parceiros desses signos podem se tornar inimigos mortais que passam anos tentando ferir um ao outro. A chave para evitar que compatibilidade vire toxicidade é ter limites claros e respeito mútuo. Reconhecer quando a manipulação está acontecendo e chamá-la pelo nome. Ter coragem de terminar se a relação se tornou mais destrutiva que construtiva. E, acima de tudo, fazer trabalho terapêutico individual, porque muitos desses padrões vêm de feridas antigas que nenhum parceiro pode curar sozinho. A conexão entre esses dois signos pode se manifestar de formas que transcendem o romântico. Como amigos, Câncer e Escorpião têm uma lealdade que é rara e preciosa. São aqueles amigos que você liga às 3 da manhã em crise, e eles atendem. Que guardam seus segredos como se fossem os próprios. Que te defendem mesmo quando você está errado publicamente, embora te digam a verdade em particular. A amizade aqui não é superficial. É profunda, é comprometida, é para a vida toda. Câncer, como amigo, oferece aquele porto seguro emocional. É a pessoa com quem você pode chorar sem julgamento, que vai te fazer uma sopa quando você está doente, que lembra do seu aniversário e faz questão de celebrar. Câncer é aquele amigo que faz você se sentir em casa, aceito, amado incondicionalmente. Escorpião, como amigo, oferece aquela lealdade feroz e aquela honestidade brutal que você precisa, mas nem sempre quer ouvir. É a pessoa que te fala quando você está sendo idiota, que te empurra para crescer, que nunca te trai, mesmo que o mundo inteiro vire as costas para você. Escorpião é aquele amigo que te faz ser melhor, mais forte, mais verdadeiro. Quando esses dois são amigos sem o componente romântico, muitos dos desafios da relação romântica são minimizados. Não há a carga da expectativa sexual. Não há a possessividade romântica. Não há a necessidade de morar juntos e lidar com diferenças domésticas. Sobra só a conexão pura de duas almas que se entendem profundamente. Mas a amizade também pode ser complicada. Linhas podem se borrar. Há uma intensidade emocional que às vezes parece romântica mesmo quando não é. Outras pessoas podem não entender a profundidade da conexão e questionar se é só amizade. E se houve romance no passado, a transição para amizade exige maturidade enorme de ambos os lados. A inimizade também é possível, e quando acontece, é devastadora. Por que se tornar inimigo de alguém que conhecia suas profundezas mais escuras é aterrorizante? Câncer e Escorpião, como inimigos, podem ser cruéis, de formas psicológicas sofisticadas. Conhecem as feridas um do outro e sabem exatamente como reabri-las. Mas quando a amizade funciona, quando há respeito mútuo, limites claros e amor genuíno sem as complicações do romance, pode ser uma das conexões mais valiosas que existem. É aquela amizade que dura décadas, que sobrevive a distâncias e mudanças de vida, que se torna família escolhida. É saber que tem alguém no mundo que realmente te vê,
te entende e escolhe estar ao seu lado, independentemente de tudo. Por fim, é preciso falar sobre as diferentes formas de amor entre Câncer e Escorpião. Amor não é único, especialmente entre dois signos que sentem tudo em camadas profundas. Há o amor unilateral, quando um ama intensamente e o outro ainda está se protegendo. Às vezes, Câncer quer construir o futuro, enquanto Escorpião observa, testando se é seguro entregar o coração. Outras vezes, é Escorpião quem se entrega por inteiro e Câncer recua, precisando de tempo para confiar. Esse desequilíbrio dói. Quando um sente mais, e ambos são signos de água, a dor é visceral, é expor a alma sem ser correspondido. E, como guardam mágoas, isso pode gerar feridas que duram anos. Mas quando o amor é mútuo, é mágico. Câncer oferece cuidado, segurança e acolhimento. Escorpião traz lealdade, profundidade e transformação. Juntos, criam um amor raro, seguro e desafiador, suave e intenso, um lar emocional e um catalisador de crescimento. E há ainda o amor que muda de forma, mas não morre. Nem todo vínculo entre Câncer e Escorpião é para durar romanticamente. Às vezes, é um encontro de almas que transforma, ensina e depois segue caminhos distintos. Câncer ensina vulnerabilidade. Escorpião, força. As lições permanecem mesmo quando o amor muda de nome. Alguns viram amigos profundos, família escolhida, ou apenas uma lembrança marcante, porque quando Câncer e Escorpião se tocam de verdade, deixam marcas que o tempo não apaga. Vamos recapitular o que faz Câncer e Escorpião uma das combinações mais complexas e intensas do zodíaco. Ambos buscam profundidade, verdade e conexão real. Há entre eles uma amizade poderosa, capaz de construir ou destruir. Sua compatibilidade sexual é emocional e quase espiritual, marcada por sintonia psicológica e intensidade transformadora. Podem criar laços familiares profundos, desde que evitem dependência e aprendam a equilibrar apego e liberdade. O compromisso é forte, mas a mesma paixão que une pode gerar conflitos se não houver consciência e maturidade emocional. Essa relação não é leve. É para quem aceita mergulhar fundo, encarar sombras e evoluir junto. Compatibilidade não garante facilidade, e sim potencial extraordinário. Câncer e Escorpião podem viver o céu ou o inferno na Terra. Tudo depende da disposição de ambos em crescer, comunicar-se e usar o poder emocional com sabedoria. Dois seres imperfeitos que escolhem transformar em vez de se destruir. O que eu quero que você leve desse vídeo é o seguinte: Câncer e Escorpião têm uma das conexões mais profundas possíveis no zodíaco. Mas profundidade não é sinônimo de facilidade. É sinônimo de significado, de transformação, de crescimento que dói, mas que vale a pena. Essa combinação vai te mudar. Vai te mostrar partes de você que você nem sabia que existiam, as bonitas e as feias. Vai te desafiar a ser melhor, mais forte, mais verdadeiro. Vai te exigir vulnerabilidade que assusta e coragem que você não sabia que tinha. E se você estiver disposto a fazer esse trabalho, se ambos estiverem comprometidos com evolução real, você pode ter algo extraordinário. Mas se você está procurando relacionamento fácil, leve, sem complicação, essa não é sua combinação. Câncer e Escorpião é para quem não tem medo de profundidade, para quem está disposto a mergulhar, mesmo sabendo que pode encontrar monstros nas profundezas. Para quem entende que amor verdadeiro não é só alegria, é também trabalho, compromisso, escolha diária de ficar e fazer funcionar. Então aí está, Câncer com Escorpião.
A combinação de água mais intensa do zodíaco. Duas almas profundas decidindo mergulhar juntas. Dois seres emocionais escolhendo criar algo que vai além da superfície. Duas águas se encontrando para criar ou um oceano de possibilidades ou um tsunami de destruição. E a escolha de qual será é feita todos os dias, em cada interação, em cada decisão. Se você curtiu essa análise profunda e honesta, deixa seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Você é Câncer, Escorpião ou está num relacionamento com um desses signos? Como tem sido sua experiência? Vamos trocar ideias porque a astrologia é conhecimento que se enriquece com vivências reais. E se em alguma outra combinação que você quer que eu analise com essa profundidade toda, comenta aí embaixo.